Se você está começando a fazer atendimento de gestantes, esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Eu vou te falar em poucos minutos algumas coisas importantes que você precisa saber antes de começar os seus atendimentos. Eu me chamo Mariana, sou esteticista, sou professora da área da estética há mais de 10 anos e eu me tornei referência no atendimento de gestantes quando eu entendi o quanto que a estética poderia mudar a vida dessas mulheres, tanto na gestação quanto no pós-parto. Quando eu comecei a fazer esses atendimentos, eu ainda não tinha nem experiência e nem entendia o quanto que a estética poderia atuar na vida dessas pessoas. Então eu comecei a estudar e comecei a reunir material para que eu pudesse então desenvolver um plano de trabalho, uma forma de atendimento que conseguisse realmente atender as expectativas das minhas pacientes. E não foi fácil. Eu precisei correr muito atrás, isso porque a gente não tinha um material específico para atendimento gestacional, sequer um curso, e a gente nunca tinha ouvido falar de estética no pós-parto. Por isso, eu precisei reunir muita coisa e precisei estudar bastante. E é baseado nessa experiência hoje que eu coloquei nesse vídeo aqui alguns pontos que são primordiais, que eu tenho certeza que vão te deixar ainda mais segura e mais capacitada para atender esse público tão especial. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessas dicas. A primeira coisa que é importante você saber é que existem algumas doenças que são específicas da gestação e que elas podem colocar em risco tanto a vida da mãe, quanto a vida do bebê, quanto a vida da puérpera, que é a mulher que ganhou bebê há menos de 40 dias. Essas doenças, elas não aparecem em outros momentos da vida, elas são totalmente específicas da gestação por causa do metabolismo diferenciado da gestação, e aí elas podem acontecer e é importante que a gente entenda elas, entenda o tratamento que é necessário também e entenda se os nossos tratamentos podem influenciar ou não aí nessas doenças. As duas doenças mais conhecidas aqui no Brasil são a doença do diabetes gestacional, é uma descompensação que a gente vai ter aí, tanto na produção da insulina quanto na quantidade de glicose que nós temos no sangue. A diabetes gestacional, ela não tem a ver com a diabetes tipo 2 ou do tipo 1, que vem aí dessa mãe antes da gestação. Não, ela é específica, que pode acontecer aí durante a gestação. A gente sabe que as mulheres, elas ganham um pouco de peso durante a gestação e isso é super natural, mas em algumas mulheres essa situação não acontece tão tranquilamente e elas acabam desenvolvendo a diabetes gestacional. Isso é muito complicado, porque a diabetes gestacional pode levar também à hipertensão gestacional. E aí a gente começa a ter um comprometimento da vida dessa mulher e pode também ter um comprometimento do feto que está sendo gerado. Bom, nesse caso do diabetes gestacional, a mãe já é acompanhada desde o comecinho, é super importante que ela faça o pré-natal, que ela entenda a necessidade de ter o acompanhamento da equipe de saúde para ver se está tudo bem. E aí, na 20ª semana da gestação, ela vai fazer então um exame para saber se ela desenvolveu o diabetes gestacional. Essa doença ela vai ser assintomática na maioria das pessoas, ou seja, a paciente não sabe que ela está com diabetes, mas ela vai aparecer nesses exames que vão ser realizados lá na 20ª semana. Conforme ela faz o exame, o resultado dando acima de 92, ela é considerada diabética e ela vai precisar cuidar muito bem da sua alimentação, do seu estilo de vida, para que essa gestação consiga ir tudo bem até o final. Quando essa diabetes não é tratada, o que pode acontecer? Ela pode desenvolver ainda síndromes hipertensivas, que são as doenças aí causadas pelo aumento da pressão arterial. Isso pode levar ela a quadros mais graves. Também pode oferecer um risco para o bebê, isso porque esse bebê pode se tornar um bebê muito grande. E aí ele pode nascer com certas restrições aí com relação à respiração e pode ser que não seja tão legal. Então é importante que ela seja cuidada desde o comecinho. E aí
a sua paciente cuidando da sua saúde, essa diabetes vai se estabilizar durante a gestação e após o bebê ela vai sumir. A segunda doença mais comum da gestação é a que eu falei anteriormente, a síndrome hipertensiva, ou seja, a pressão alta. A pressão alta hoje é a doença materna que mais mata no Brasil. Infelizmente, a gente está falando de uma doença tratável que não é tratada conforme deveria por falta de orientação. Então, a gente está falando de uma doença muito comum, mas a gente está falando de uma doença que a maioria das gestantes não recebe orientação adequada. A hipertensão da gestação, ela também vai aparecer em torno da 20ª semana de gestação. E o único exame que dá para saber se essa gestante está hipertensa ou não é através da verificação da sua pressão arterial. Quando a gestante desenvolve essa hipertensão, que também é uma hipertensão exclusiva da gestação, ela não tem a ver com ser hipertensa antes da gestação ou não. Quando ela desenvolve, ela vai precisar tomar medicação e vai precisar cuidar dessa saúde, precisar cuidar então desses níveis dessa pressão até o final da gestação e também no puerpério. Quando não existe esse cuidado, qual é a tendência? A tendência é que essa gestante ela fique muito inchada e ela também desenvolva pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP, que vão ser aí os quadros que vão acontecer mais para o finalzinho da gestação. Então, o que acontece? Essa pressão sobe demais e aí essa mãe pode ter convulsões e pode, inclusive, ir até a óbito quando ela não é cuidada corretamente. Então, é importante que quando ela é diagnosticada, ela faça o uso correto das medicações todos os dias, que ela faça verificações diárias com relação à pressão também, para que essa doença não venha aí a se tornar um quadro grave, como nesses casos que eu falei agora. A segunda coisa que é importante que você saiba é que essas doenças que eu falei, elas não contraindicam os procedimentos estéticos se elas estiverem controladas. Então, se você tem uma paciente que desenvolveu diabetes gestacional, que desenvolveu hipertensão da gestação, isso não significa que agora ela não vai poder fazer nenhum tipo de procedimento estético. Muito pelo contrário, ela precisa de atenção e ela precisa cuidar da saúde, seja através da medicação, seja através de atividade física ou mesmo de orientação nutricional. Então, nenhum desses quadros contraindica os procedimentos que a gente realiza durante a gestação e não contraindica que você continue atendendo ela. Agora, essa outra doença que eu vou falar, ela pode ser sim uma contraindicação para o seu procedimento. Nós estamos falando de infecção urinária, que é uma doença também muito comum da gestação. A infecção urinária, ela acontece porque a posição do bebê dentro do útero, dentro do abdômen dessa mulher, faz com que a bexiga fique ali mais na horizontal. E aí tem dificuldade de esvaziar essa bexiga completamente quando ela faz xixi. Esse acúmulo dessa urina, somando mais o quadro da gravidez, também favorece com que as bactérias se instalem ali e acabem causando, então, um quadro de infecção urinária. Quando essa infecção urinária ela não é tratada, ela pode levar a um parto prematuro, ela pode levar também a uma doença no rim, né? Uma infecção renal que pode ser super séria também, adiantar o parto e comprometer a saúde da gestante. Então, essa doença, né, esse problema aí da infecção urinária, esse sim vai ser uma contraindicação, porque nós estamos falando de infecção, nós estamos falando de micro-organismos. Nesse caso, a sua paciente precisa tratar a infecção antes que ela retorne para o procedimento estético. Lembrando que as contraindicações reais da drenagem linfática são essas: tanto infecção quanto febre não explicada, quanto a insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Então é importante também ficar atento com relação a isso. A infecção urinária, muitas vezes, ela também vai ser assintomática. E aí, a gestante começa a sentir uma dor nas costas quando ela já está se tornando uma infecção renal.
e ela pensa que é algo postural ou algo que tá ali, né, por causa do peso, do tamanho do abdômen. Por isso que é importante que ela mantenha o pré-natal em dia, que ela faça as visitas à equipe de saúde corretamente, para que essas situações sejam descartadas também. A última coisa que eu quero te falar, que eu também sei que vai te ajudar no seu atendimento, é entender que gestantes estão muito suscetíveis a terem lesões ali no tornozelo, torcer o pé. Isso porque elas estão passando por um relaxamento muscular e relaxamento de ligamentos. Olha só que interessante. E isso vai acontecer também pelo próprio metabolismo da gestação e pelo próprio crescimento do abdômen ali. O corpo vai colocando ali esse relaxante na musculatura dela, nos ligamentos, para que ela consiga, então, né, que o abdômen cresça e ela consiga posicionar esse bebê dentro do seu corpo. Mas ela também acaba ficando com maior tendência a ter lesões nos tornozelos, a torcer o pé, virar o pé ali, né, ter algumas luxações devido a esse processo. Então, se a gestante chega para conversar com você e fala: eu torci o pé, tô com muita dor, né? Você já sabe por que que isso aconteceu e por que que existe uma facilidade. Por isso é importante que ela sempre ande bem calçada também. As rasteirinhas, os chinelos acabam aí aumentando a chance disso acontecer, para que ela tenha um cuidado ali com a saúde dela também e chegue ao fim da gestação muito bem de saúde. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito proveitoso para você, espero que tenha ficado aí esse assunto e possa te ajudar nos seus atendimentos. Um grande abraço e até a próxima!